Deputado federal Marcos Vicente, a concessão da Eco 101 vai para 3, 4 anos sem obra, sem duplicação, que é a principal demanda, né, do Estado do Espírito Santo. Mas em recente audiência com o diretor superintendente, houve um trabalho de um pedido de repactuação do contrato. Sabe? Após todos esses anos sem obra, sem duplicação, vocês temem, isso não pode desgastar a comissão, os deputados, justamente por esse cenário sem duplicação e agora esse pedido de repactuação do contrato? Como é que fica? Primeiro que o pedido de repactuação ele é dirigido à Agência Nacional de Transporte Terrestre, a quem cabe a fiscalização em primeiro plano. O contrato de concessão é um contrato padrão, com todas as concessões, evidentemente com as suas particularidades, ferrovia, rodovia, portos, aeroportos, mas o contrato é padrão. Em todos esses contratos existe uma repactuação que pode acontecer no 5º ano de concessão. Nós não estamos defendendo a repactuação, o que nós defendemos é uma fiscalização como temos feito, de forma imparcial, republicana, séria, voltada para o cumprimento do contrato. Eu acho que há um vício lá na confecção desse edital, né? Eu acho que nós temos que avançar muito na legislação brasileira para que a gente possa atrair o capital para essas concessões futuras. Houve um erro quando se pactuou prazos um pouco curtos com relação à consecução de obras em perímetros urbanos, em perímetros densamente habitados, com responsabilidade e desdobramentos sociais graves, ambientais muito mais graves. A reserva de Soretama, por exemplo, para citar o maior exemplo da imprudência da Agência Nacional de Transporte Terrestre, que não se preocupou em colocar a reserva de Soretama com seus estudos de impacto ambiental, quais seriam as formas de resolver o problema, quais seriam as alternativas de projetos, se seria com um túnel, se seria por um viaduto, se seria com um contorno na reserva, à esquerda ou à direita, no sentido Vitória-São Mateus. Quer dizer, esse é o erro, é o maior erro que nós encontramos. O que nós encontramos, assim, que foi um acerto, porque o projeto executivo já estava pronto, era o contorno de Conha, que está agora também atrasado, que a sua completa realização seria em maio, mas só vai ficar pronto possivelmente em dezembro. Então, a comissão ela não tem essa preocupação de estar bem ou mal com relação a isso. O que nós temos são duas preocupações básicas no nosso trabalho. Aliás, nesse momento é a única comissão externa das mais de 80 que existem formadas na Câmara dos Deputados que funciona rigorosamente, cumprindo seu papel de fiscalização conforme determina o regimento interno da Câmara. São duas preocupações básicas. A primeira, a tarifa, que ela tem que ser justa, ela tem que ser de acordo com aquilo que está pactuado no contrato, sem colocar na frente as obras que pretendem fazer nos próximos 12 meses, mas só colocar no preço aquilo que está efetivamente realizado. Então esse foi o primeiro item que nós defendemos com muita garra a todos os 8 deputados da comissão externa. Segundo, é a duplicação, quer dizer, é a execução da obra. Esses 2 pontos são os mais importantes. A repactuação é evidentemente um direito que a concessionária tem, dentro do contrato, de pedir no prazo de 5 anos, no 5º ano de contrato que vai vencer em maio de 2018, vai dar os 5 anos, dia 18 de maio, mas que é um assunto entre a concessionária e a agência, não é um assunto da comissão, nem tampouco do TCU. A comissão, por uma questão de prudência, aí eu quero ser justo com todos os deputados do Espírito Santo que participam dessa comissão, que são os deputados Helder, deputado da Norma, deputado Jorge Silva, deputado Ivaí de Mello, deputado Paulo Foleto, deputado Sérgio Vidigal, falta mais um. Lelo Coimbra. Então, ser justo, porque todos têm sido assíduos nas reuniões, não só as reuniões públicas, as audiências públicas, mas as reuniões na NTT, as reuniões no Tribunal de Contas. Buscamos o Tribunal de Contas, que na verdade tem um papel principal, segundo a Constituição Federal, de ser um órgão auxiliar da Câmara dos Deputados. Ao colocar o Tribunal de Contas
para acompanhar a comissão, evidentemente que nós temos aqui um quadro altamente especializado nessa área de fiscalização com relação a rodovias, a ferrovias, nos preços, nos cálculos, nas obras realizadas ou não realizadas, aquilo que já foi colocado no preço e não foi realizado, quer dizer, então por isso que o tribunal ratificou, dentre outras coisas, 9 pontos levantados pela comissão, dando conta de que há indícios de irregularidades. O que a comissão defende para o próximo reajuste? Não, a comissão não defende, a comissão fiscaliza. Ela está atenta a esse dado. Terça-feira próxima, dia 18, nós vamos ter uma audiência pública com o Tribunal de Contas da União. Vocês poderão acompanhar pela internet a transmissão. E a comissão ela vai acompanhar, fiscalizando através da nossa consultoria da própria Câmara com o Tribunal de Contas, que evidentemente fiscaliza, já fez as colocações, já chamou para a oitiva a Agência Nacional de Transporte Terrestre, que já chamou para falar no processo que eles foram notificados, já chamou a ECO também para se explicar em cima daqueles pontos levantados que vocês já noticiaram muito bem. Deputado, o senhor também é presidente do PP do Espírito Santo e a gente está vivendo uma semana bem atípica, né, no Estado, com todas essas delações, essas denúncias, e como que o partido, embora seja muito recente isso, né, mas como que o partido se coloca para 2018 diante de tantas movimentações no tabuleiro político que podem vir a acontecer para 2018? Se coloca primeiramente com muita cautela. Eu acho que o momento é de cautela. Nós vamos aguardar os fatos que estão se desdobrando hoje, amanhã, e depois vai se desdobrar muitos fatos novos. E aguarda com cautela e continuamos a fazer o nosso trabalho de consolidar o partido no Espírito Santo, conversar com todos os agentes políticos, com todas as frentes que se apresentam para as eleições majoritárias como pré-candidatos, e o PP também se coloca para discutir a questão majoritária, inclusive. Nós não queremos assistir à eleição majoritária e colocar nossa chapa de estadual e de federal à disposição do cargo A, do cargo B. Nós queremos também discutir a eleição majoritária. Aí você pode me perguntar, mas o PP tem interesse de participar? Tem interesse de discutir e, quem sabe, de participar também da eleição majoritária, que é um partido importante, é um partido que tem tempo de televisão, é um partido que se consolida no Espírito Santo e, sobretudo, é um partido que tem posição e tem firmeza naquilo que defende em nome do nosso Estado. Existe alguma preferência de grupos partidários para essa composição, visando essa questão de tempo de TV, de colocação, o fato do PP ser uma noiva, né, para os outros partidos, existe um campo de aproximação do partido com determinados segmentos de partidos? Não, o PP se posicionou na última eleição ao lado do ex-governador Renato Casagrande. Isso não quer dizer que nós estamos já automaticamente alinhados se ele vir a ser candidato. Nós nos posicionamos também em Vitória ao lado do vereador, do prefeito Luciano Rezende. Isso não quer dizer que nós somos automaticamente alinhados com ele aonde ele estiver. O PP vai estar onde estiver o interesse do Espírito Santo. O PP vai estar onde tiver os interesses do partido também, dentro de forma democrática, evidentemente republicana, colocados de forma clara para a sociedade. Então, nós podemos ser a noiva, nós podemos ser o noivo, mas nós seremos sempre um partido que vai olhar pelos interesses do nosso Estado e pelos interesses do próprio partido. Qual o tamanho do PP hoje no Espírito Santo? É o tamanho da importância que o mercado político dá para quem trabalha com seriedade, para quem busca os municípios, consolidar as lideranças municipais, os vereadores, até aqueles que são suplentes de vereadores, que não ganharam a eleição, os prefeitos, vice-prefeitos, independente de estar no PP ou não. Mas existem a grandiosíssima maioria dos prefeitos com quem o PP se relaciona, ou como aliado eventual, ou como aliado na Câmara Municipal, mas sobretudo como aliado através do mandato de deputado federal, que eu coloco à disposição dos municípios, claro. Sim, mas qual o tamanho? O tamanho do PP é o tamanho Quantos prefeitos ele tem? Não, nós temos hoje 3 prefeitos, 4 vice-prefeitos e 53 vereadores. E um deputado federal. E um deputado federal. E o PP está com a bronca enorme lá em Brasília, eu sei que vocês estão fora. Conta, dá um... A bronca tanto quanto a bronca que existe também para os outros partidos.
né? Infelizmente, quase todos os grandes partidos, a exemplo do PP, estão dentro desse processo da Lava Jato, infelizmente. Então nós não podemos privilegiar ninguém, nem dizer que ninguém é santo nem é virgem, né? Infelizmente a política brasileira, e felizmente, está passando por esse momento de depuração. Eu acho que nós estamos fazendo um teste importante nas instituições brasileiras, no fortalecimento democrático, enfim, em tudo que se faz na política brasileira hoje é de forma clara, transparente, não há espaço para o mais ou menos, só há espaço para o corretamente feito, com lisura, com transparência, com ética, e é isso que o Brasil exige de todos nós hoje, que nós façamos política com seriedade, voltada para o interesse público. Como você acha que vai ser o processo eleitoral de 2018? Com essa crise, né, dos partidos, essa cobrança, uma certa intolerância do eleitor em relação aos partidos, a algumas lideranças políticas, o que esperar do processo eleitoral de 2018? Por isso, mais do que nunca, tenho certeza, convicção de que eu sou contra o voto em lista. Exatamente porque o eleitor, agora mais do que nunca, tem que escolher e escolher bem. Eu acho que escolher bem, porque o voto em lista, eu acho que privilegia alguns que formam um partido e se escondem através dessa lista. Eu acho que nesse momento, o que se espera para nós em 2018 é muita incerteza, muita incerteza. Agora, vai se consolidar, mais do que nunca, o voto da escolha pessoal, do candidato, da vida pregressa, da família, sabe, dos valores da família, dos valores morais. Isso vai prevalecer muito sobre a história de vida do candidato. Veja, você é uma ilha dentro do PP, porque aqui o PP está limpinho, limpinho, limpinho. Não tem nada que maculou o teu partido, que aliás eu dou os parabéns por causa disso. Então, eu pergunto para você, e aí não podemos desconhecer a esse momento da vida política do Espírito Santo, o que aconteceu está aí as manchetes dos jornais, o Paulo Atum está também dentro desse processo, atingido de forma dura por ter recebido dinheiro que não deveria receber. Você tem outros também passando por aí. É evidente que nem tudo vai corresponder àquela realidade que está lá. Mas você tem uma previsão, por exemplo, interessante, porque eles estão todos no Supremo Tribunal Federal. E ficha suja é aquele que é visto em conselho. Então, quer dizer, tudo lá passa, se é no setor, também é um setor que anula, transforma a pessoa em ficha suja. Porque até não só o próprio Supremo nas suas reuniões, como também nas reuniões diferenciadas que eles têm lá. Então, de qualquer maneira, você pode ter uma limpa na política do Espírito Santo, se ocorre isso, não é? Porque é colegiado. Tanto é colegiado do Supremo quando se reúne também a comissão. Essa semana... Então, pode ter isso, e tu está dentro do Supremo, então você pode ter uma mudança radical e frontal nessa coisa aí. Como é que você vê isso? Olha, veja bem, primeiro que eu sou a favor do fim do foro privilegiado. Eu acho que todos nós somos iguais perante a lei, diz a Constituição. Se somos todos iguais perante a lei, eu acho que só com relação à minha opinião, o meu voto, com relação a relatorias importantes que eu possa ter, eventualmente como parlamentar, é que tem que ser obedecido esse foro privilegiado. Fora isso, todos os outros crimes, qualquer crime que qualquer cidadão comete, você tem que responder igualmente como cidadão comum. Eu sou a favor do fim do foro privilegiado. Então, exatamente porque você vai acabar com essa morosidade que é natural num processo onde os próprios advogados, e eu sou advogado, eu estou defendendo aqui, estou falando pelos advogados porque eu sou advogado, evidentemente que tem uma série de subterfúgios que são colocados pela lei que dá condições de você levar o processo para frente.
Então, se você acaba com o foro privilegiado, evidentemente não tem mais essa questão. O que você quer dizer é que o cidadão que vai na justiça comum, no primeiro grau, no segundo grau, vai com mais celeridade. É isso que eu entendi. Então, se vai mais com celeridade, ele tem mais possibilidade, se comprovada a denúncia, de entrar na lei da ficha limpa. Então, o que eu quero dizer? Eu acho que a nós não cabe emitir nenhum juízo de valor, nem contra A, nem contra B. Eu acho que não cabe a gente nenhum julgamento precipitado. O que houve foi a autorização para abertura de um processo de investigação. Agora, depois da investigação, se o ministro relator vai aceitar ou não a denúncia, aí é um outro momento do processo penal. Então, tem que aguardar para ver. Nós não podemos emitir nenhum juízo de valor porque não estou defendendo ninguém, estou apenas falando que tecnicamente tem que ser obedecido. Não podemos emitir nenhum juízo de valor. E se você lembrar de uma declaração minha, que eu fiz à Rede Globo lá atrás, quando assumi a CBF, eu falei a mesma coisa. Não podemos emitir nenhum juízo de valor. A todo brasileiro todos nós somos inocentes até prova em contrário. Então todos têm o direito de se defender. Então eu estou dizendo exatamente isso. Então, se você coloca o fim do foro privilegiado para todos, o que acontece? Os processos vão correr com muito mais celeridade. É isso que eu estou defendendo. Agora, eu não posso condenar nem absolver ninguém. Quem tem que fazer isso é o Ministério Público, é a Polícia Federal, são os investigadores, e a decisão caberá única e tão somente ao Poder Judiciário. Não, o que eu estou dizendo é uma coisa que está na mão, está no Supremo. O Supremo é colegiado de duplas maneiras. Ele, quando reunido num todo, ou quando ele reunido a parte nas suas comissões. Mas eu estou explicando. Então, isso, você que é um belo político, você é muito bom político, você é do município desse tamanhozinho para desse tamanho todo, você quer o quê? Então você não é bobo, é esperto. Quer dizer, sua cabeça já está rolando para ver como é que está na frente. Você não vai esperar os outros botar na frente para você. Você já, a essa altura, deve estar pensando para onde você vai, quais são os caminhos que estão na frente, porque 2018 está na porta. Sinceramente, eu não pensei nisso. Eu estou pensando em continuar fazendo política, fazendo o meu trabalho. Evidentemente que o futuro é logo ali, 2018 vai passar rápido. Então eu estou pensando realmente em assistir e torcer para que a apuração seja a mais rápida possível, seja a mais justa possível, a mais correta possível do ponto de vista legal, defenda a legalidade, e que a Justiça, que é o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, que são os nossos órgãos maiores de justiça, possam absolutamente fazer justiça. Inclusive acatando ou não a denúncia, porque isso cabe o acatamento ou não. E se não houver o acatamento, ele vai ser arquivado o processo. E se houver o acatamento, então aí sim é que o acusado vira réu. O PP hoje tem um deputado federal, que é o senhor, um deputado estadual, elegeu 2, né, em 2014, hoje tem um deputado estadual. E qual a meta do PP para 2018? A nossa meta é eleger até 2 deputados federais, quem sabe, evidentemente trabalhamos pela nossa recondução, mas se nós pudermos eleger o segundo, e aí eu posso dizer assim, o nome do Jonas Nogueira como vice-prefeito de Cachoeiro, que é um colégio eleitoral importantíssimo, 140 mil eleitores, já se colocou à disposição do partido para tal, e eleger 3 deputados estaduais. E nosso objetivo, fazer uma chapa completa do partido e aberto para as negociações e coligações futuras. Você imagina uma coligação com quem? Com aquele que se aproximar mais dos interesses, do ponto de vista republicano e éticos, dos interesses que o PP defende em nome da sociedade capixaba.